Gosh. Or we arrived before us. How? You just came? Yeah, 10, 15 minutes. What do you want to show you? Hang on, this house. We arrived maybe 40 minutes. Okay? Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Samma Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Samma Bandha Moy
Kevin. Huh? Okay. So how long you are singing? No. Not singing. No start. Morning bhajans we did. Huh? 1 hour morning bhajans. Only one. 1 hour. It's 10 a.m. we start morning bhajans. I came like at It was just 11:30. here arriving there. Huh? But we Shamaran started bhajans morning 10 a.m. but it was waiting for you. Only them. Não sei dois. Okay, okay. Come back. Huh? Yeah, Diva Hare. Oh. You come, you see? No? Yeah, Diva Hare. Come back. कमलाक जमंदर Radhe Krishna Govinda Gopala Nanda Gopala Jashoda Gopala Jaya 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 Krishna Govinda Gopala Yashoda
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति देवी सत्यवत्सले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So we'll translate. Translate. You're tired, no? Yes, no. Yes, no. So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto the feet of my Guru Pad Padma, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satsmad Bhakti Vedanta Silavam Goswami Maharaj, and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satsmad Bhakti Vedanta Silavam Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, Lotus feet of Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satsmad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, and all senior devotees and all the Vaishnavas and present all of my respectful guests. Tem o microfone? Então, primeiramente, eu peço as minhas mais humildes e respeitosas reverências ao meu mestre, Nitya-lila Pravishtam Vishnupada, Ashtutara Satsmad Bhakti Vedanta Swami Maharaj. Narayana Goswami Maharaj, e simultaneamente peço reverências a Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, a todos os devotos sêniores, aos devotas aqui e aos respeitáveis convidados. So, I'm very happy to come your house. What is it? Radhapriya and Namarani. Eu estou muito feliz de vir aqui na casa da Radha Priya, da Shyamarani e da Shyama Priya também, muitas prias. So just I want to speak few words about Madhurya Kadambini composed by Srila Vishwanath Chakravarti Pad. Eu quero falar algumas palavras sobre Madhurya Kadambini, que foi composto por Vishwanatha Chakravarti Pada. 2 days before we also discussed Madhurya Kadambini Grantha. The Vishwanath Chakravarti Pad first he glorified about Chaitanya Mahaprabhu, who is the embodiment of
magnificent and magnanimous. Então, há 2 dias a gente falou sobre Madhura Kadambini e nesse livro, primeiramente, Chaitanya Mahaprabhu é glorificado como sendo a personificação da magnanimidade e munificência. So Lord Chaitanya Mahaprabhu indiscriminately distributed the highest prem all over the world. Mahaprabhu distribuiu o mais elevado amor divino indiscriminadamente por todo o mundo. And especially in his incarnation of Gaura Avatar, he did not hold any weapons. Especialmente nessa encarnação, Gaura Avatara, ele não segurou nenhum tipo de armas. In his incarnation of Krishna, Ram, Nrsimha, Kalki others inspiration, he holds many weapons and killed the demon. Nas encarnações de Rama, Nrsimha, Kalki e outras, ele segura alguns tipos de armas e mata os demônios. Ram adi avatare krodhe nana astra dhare eve astra na dharila prane karo na marila hari naam diya karila suna. Chaitanya Bhagavat Vrindavan Das Thakur explained. In this incarnation of Chaitanya Mahaprabhu Gaura Avatar, No Chaitanya Bhagavata, Vrindavan Das, ele explica que nessa encarnação de Gaura Avatar, he purified the heart of all the demons with Nam Sankirtan. ele purifica o coração de todos os demônios com o cantar dos santos nomes, Nama Sankirtan, And distributed highest prem. e distribuiu o prema mais elevado, o amor mais elevado. He did not kill to anyone, not change the body, just chanting holy names. Then he purified the heart of the living entities. Então, ele não matou ninguém, ele não interferiu no corpo, ele simplesmente purificou as entidades vivas através do cantar dos santos nomes. In the incarnation of Krishna, he killed many demons. Na encarnação de Krishna, ele matou vários demônios. He killed which demon first? Qual o primeiro demônio que ele matou? Uttanabha. Uttana. Even Krishna, he killed the demon body of Putana, Putana Sari. Então, Krishna matou qual demônio primeiro? Uttana Sharir. Then he sent her in Golok in the maid servant of Mother Yashoda. E ao matá-la, ele a enviou até Goloka Vrindavan como uma serva de mãe Yashoda. So that means when Putana he killed, and he got his very nice, beautiful body, transcendental body, and in Golok. That time she realized the glory of Lord Chaitanya, Lord Krishna. Então, ao ser morta por Krishna, ela conseguiu um maravilhoso corpo transcendental em Goloka como serva de Yashoda. E quando ela fez isso, ela conseguiu realizar as glórias de Krishna. But Lord Chaitanya Mahaprabhu, he did not kill anyone. Mas Mahaprabhu não matou ninguém. Chaitanya Mahaprabhu delivered Jogai Madhai, big drunkard. Chaitanya Mahaprabhu, ele liberou Jagai e Madai, que eram grandes bêbados. And they drank the alcohol. Eles bebiam álcool. Alcohol is Jogai Madhai. Eles eram alcoólicos, Jagai e Madai. But Lord Chaitanya Mahaprabhu delivered to them. Mas Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, os liberou. In their body they realized that Chaitanya Mahaprabhu's magnanimity. Em seus próprios corpos, eles realizaram a magnanimidade, a misericórdia de Mahaprabhu. Not only Chaitanya Mahaprabhu delivered Sarvam Bhattacharya, Prakasananda Saraswati, many others. Mahaprabhu também liberou Prakashananda Saraswati, Sarvabhauma Bhattacharya e muitos outros. Those are impartialists, Advaitavadi. That's called Mayavadi, Shankar philosopher. They don't believe God has formless. Ele também liberou os Mayavadis, os impersonalistas, aqueles que são da linha de Shankara, que acreditam que Deus não tem forma. Yesterday I told. Nice story. What story? Ontem eu contei uma história muito legal do tecido, né? Da roupa, não sei se vocês viram, do tecido.
actual Shankar philosophy, most of the philosophy that is called the speculative. A No maior, investment of the Shastra. a maior parte da filosofia de Shankara era simplesmente uma especulação, não tem fundamentação nas escrituras. And he creates many slokas, his own imaginary. E eles também criam vários versos vindo da sua própria imaginação. How to defeat the Panditas according to the Sanskrit grammars. Como é possível derrotar os Panditas? De acordo com a gramática sânscrita. Because Pandit or scholars person, they always absorb with Sanskrit grammars. How these Sanskrit grammars to create the different words, how to defeat their thing. Então, os Panditas estão sempre absortos na gramática do sânscrito. Eles ficam pensando como essa ou aquela palavra vão derrotar os argumentos do opositor. So Shankaracharya is very clever because he is not ordinary person. Shankara Sakshat is the direct incarnation of Lord Shiva. Shankara, ele é muito esperto, muito inteligente, porque ele não é uma pessoa comum, ele é a manifestação direta do Senhor Shiva. So Lord Shiva manifesting in the form of Kali Yuga, Shankaracharya. Então nessa Kali Yuga, Shiva se manifestou como Shankara Acharya. Mayavadam Vasasastram Prachanna Buddha Uchati. Mayavad philosophy, Shankar philosophy, that is called hidden Buddhism. Essa filosofia vibracionalista de Shankaracharya, ela é considerada como um budismo encoberto. Why is called the hidden Buddhism? Do you know? Por que é chamada assim de budismo encoberto? What is the Buddhism? O que é Buddha budismo? philosophy? Who knows? Quem Fala. sabe? Everything comes from Shunya and our Hindu texts nothing to Shunya. What is the philosophy name? Qual o nome dessa filosofia? Shunyavad. Sunnavad. Shunyavad. Sunnavad. Nihilism. Nihilismo. And everything comes from zero and everything enter in zero. Isso diz, tudo vem do zero e tudo volta para o zero. This is true or wrong? Isso é verdade ou não? Anything cannot manifest from zero. As coisas só podem se manifestar do zero. Zero has no value. O zero não tem valor. But that zero value will come when? Come in the right side of the number. O zero só toma valor quando ele vai para o lado direito de um número. Just to write 1, then give the zero. What the value? Then another 0, 100. Then another 0, 10,000. Then another 0, 10,000. Then another 0. Every 0 value is going 10 times. Então, a cada zero que você adiciona, vai multiplicando 10 vezes. De 10 para 100, para 1000, para 10 mil, para 100 mil e assim por diante. And if you omit the 1 number, then there is no value of 0. Se você omitir o número 1 da frente, aí não tem valor nenhum nesses zeros. That means number is what? Krishna Nam, Govinda Nam. Então esse número é o que? É o nome de Govinda, o nome. Ram Nam ko anka hai sab sadhan ko sun. Anka gaye hath kachu nahi, anka rahe bade 10 gun. Tulsidas, Ramcharit Manas, he also quoted the Hindi Doha. Então, quem escreveu? Tulsidas escreveu Ramacharita, mas Ramcharit Manas. Manas. He wrote this Ram Nam ko Anka. Anka means number is what? Krishna Nam Govinda. Anka significa número, que é o nome de Govinda, o nome de Krishna. Or without Krishna Nam, without Ram Nam, everything is what? Zero. Sem o nome de Krishna, de Rama, tudo é zero. So the Ram Nam ki Anka is sab sadhan ke sun. If you not practice toward Krishna and Ram, then all your sadhan means practice of your useless, nothing. Se a sua prática não for direcionada para Rama ou para Krishna, toda ela é considerada nada, zero. So that means everybody intends to practice to holy names, Ram Nam, Krishna Nam. Ou seja, todos devem intensificar
You understand? So Entendeu? that means you focus to Krishna Nam, Ram Nam. Ou seja, devemos focar em Krishna Nama, Rama, Nama. So for this regard saying Ram Nam ko अंक है सब साधन को सुन अंक गए हाथ को सुने अंक रहे बड़े दर्शन. If the अंक number is there, then you put 1 0 0 0 0, then every zero's value how much? 10 times. Então, anca significa número. Se você tem um número na frente e você adiciona zeros, cada zeros desses vão aumentando esse número em 10 vezes. Understand? Understand or not? Entenderam ou não? But Buddhists, they don't believe about God. Mas os budistas não acreditam em Deus. They think everything coming from zero. Everything entering in zero. This is not. For this regard, this philosophy is called nihilism, sunnavad. Also atheist. Então eles acreditam que tudo vem do zero e volta para o zero, mas isso não é apropriado. E essa filosofia se chama nihilismo, shunyavad. Vednamaniya buddha hoila nastik. Buddhism, they don't believe Vedas is transcendent. For this regard, they are called atheists. O budismo não acredita que os Vedas sejam transcendentais, por isso eles são considerados ateístas. Vedas is what? Direct manifestation from the mouth of Lord. Mukha, Krishna Mukha Vedavani, Mukhavani. Então, esses Vedas, eles são a manifestação direta da boca de Krishna, Mukha Veda Vani. Vedas is not written by any human person. Os Vedas não são escritos por uma pessoa humana. Vedas coming from direct Lord. Eles vêm diretamente do Senhor. That is called apaurusya. Apaurusya mind means beyond of person. Apaurusya significa além do humano, sobre o humano. But some atheists is thinking, oh, Vedas are written by some intelligent person. Mas alguns budistas dizem, os Vedas foram escritos por alguém muito inteligente. Who wrote Vedas? That's the we are saying. Actually, Vedas is coming from Krishna himself. And Krishna gives Shakti in the heart of Vyasadeva, then Vyasadeva manifested. A gente diz que quem escreveu os Vedas foi Vyasadeva, mas na verdade os Vedas vêm diretamente de Krishna. Ele dá uma potência no coração de Vyasadeva e assim ele escreve os Vedas. So Ved, Puran, Upanishad, everything is what? Transcendent. Os Vedas, Puranas e Upanishads são transcendentais. So Buddhists, they don't believe the Vedas is apaurusya, then super excellent person. Então os budistas não acreditam que os Vedas sejam apaurusya, que é escrito por uma pessoa super excelente. So now coming this, so our scripture is saying that they are Nastik. Nastik means atheist. As escrituras explicam que eles são Nastik. Nastik é ateísta. In the same way, Shankaracharya's philosophy also same. Everything manifestation of Brahma enter in Brahma. Da mesma maneira funciona a filosofia de Shankara, que tudo vem de Brahma e volta para Brahma. Just Shankar entered his her things, Brahma. Buddhists, they, no, but it's nothing, means zero. Shankaracharya, he established Brahma. Então, enquanto os budistas falam que tudo vem e volta para o zero, os impersonalistas Shankara, eles falam que tudo vem e volta de Brahma. Ele estabeleceu Brahma. But what is that Brahma? Mas The o que é esse Brahma Brahma? has no form. Ele diz que esse Brahma não tem forma. Nirvikar, Nirvises, Niranjan. Brahma has no form. Nirvika, Nirvishesha, Brahma não tem No forma. manifestation. E nem manifestação. No transformation, nothing. Nada de transformação, nada. So means is what? Same thing, same philosophy, zero. Então, acaba sendo a mesma filosofia, do nada. And how to meditate to Brahma?
E como meditar em Brahma? And if he has no form, you cannot meditate. Se ele não tem forma, você não pode meditar nele. You meditate someone who has form. Você medita em alguém que tem uma forma. Understand? Entende? No formless person, you cannot meditate. Uma pessoa sem forma, você não pode meditar. This is the philosophy. Essa é a filosofia. For the Bible explains, God created man after his own, what is meaning image? Voilà. Image means photograph. And as like him. Então, na Bíblia diz, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E o que significa imagem? É como se fosse uma fotografia, como ele. You have form, so we can take your photo image. Porque você tem uma forma, a gente pode tirar uma foto sua. If you have no form, how to take photo? Se você não tiver forma, como é que vai sair na foto? There to É verdade? Tá certo ou não? need is your photo. Need that form, then you can take the photo. É necessário ter essa forma, aí você pode tirar a foto. So in this way, Shankar philosophy also, that is called hidden Buddhism. Prachana Buddhavad. Dessa maneira, a filosofia de Shankara ela é chamada de budismo encoberto. So all our four Vaishnava Acharyas, Sri Brahma Rudra Sanak Sampradaya, Vaishnava Acharyas, they also attack to Shankara philosophy. Então, todas as nossas sampradayas, Sri, Brahma, Rudra e Sanak sampradayas, eles contra-atacaram essa filosofia Mayavadi de Shankara. And cut his philosophy. E cortaram essa filosofia também. Because if your Mayavad philosophy contaminates your heart, you cannot establish Siddha Bhakti. Porque se a filosofia impersonalista contaminar seu coração, você não pode estabelecer Shuddha Bhakti, a devoção pura. You try to understand. First give up the Mayavad philosophy from your heart. Tenta entender. Primeiro eu preciso abandonar, tirar a filosofia Mayavadi do seu coração. What is the Mayavad philosophy again? I am Brahma. This is Brahma. O que é a filosofia Mayavadi mesmo? É dizer eu sou Brahma. In past verse, you are Brahma, I am Brahma, everything Brahma. Sarvam Kallidam Brahma. Os impersonalistas Brahma. falam assim, eu sou Brahma, você é Brahma, todo mundo é Brahma, tudo é Brahma. Eka Brahma, Dikya Nasti. Only one Brahma without second. E existe apenas um Brahma sem um segundo. Understand? You understand? Understand some Mayavadi philosophy. Then you will cut the Mayavadi philosophy. Entendam um pouco dessa filosofia Mayavadi para que vocês possam cortar essa filosofia. So everybody you are Brahma. Your wife Brahma, husband Brahma, sons Brahma, daughters Brahma. How many Brahmans in your house? 4, but saying Eka Brahma. Então, se todo mundo é Brahma, sua esposa, seu filho, seu cachorro, vocês são Brahmas. Então tem quantos Brahmas na sua casa? 4. Mas eles não dizem que Brahma é só um? And then how possible? We are looking at 4. My husband, my wife, my sons and 4. So 4 Brahmas, you are saying all Brahma, Eka Brahma. How possible one Brahma? Então, vamos prestar atenção. Tem o esposo, a esposa, o filho e a filha. São 4. Como é possível que tenham 4 Brahmas se eles dizem que tem apenas um? Then Shankaracharya is giving another example. Pratibimba Bhav, reflection. E aí o Shankaracharya dá outro exemplo falando sobre o reflexo. How many sons? How many sons? Quantos filhos tem? Quanto sol? One. Oi? Sons. Sons. Filhos, né? Quantos sóis existem? How many sons? One. Tem um só. If you put the water 5 pots, the reflection, how many sons? 5. Mas se a gente coloca assim, 5 tigelas de água, vai ter o reflexo de quantos sóis? 5 sóis. Simple. Understand? Simples, So if you entendeu? put the water in the 5 pots, the sun reflected in where? 5 pots. So how many sun you can see? Então tem um sol só, mas se você coloca 5 tigelas de água, o reflexo vai estar nessas 5. Então quantos sóis vocês veem? 5. 5. 5.
assim. But you throw the water and melt the pot. Mas aí você joga água fora e esmaga os potes. So no reflection and no sun. Nem reflexo e nem sol. So before the reflection is going through the sun and one. Então antes tinha esse reflexo, né, que vinha desse único sol. That is called Pratibimba. Reflection. Isso é Pratibimba. It is all you are reflection of Brahma. Ele disse, vocês todos são reflexos de Brahma. Understand? Now your body, your Brahma. Everything is Brahma. And nobody knows Brahma. Então esse seu corpo também é Brahma, tudo é Brahma. E ninguém o quê? Then you mix with Brahma. Eka Brahma. E ninguém conhece Brahma. E eles também dizem que é Eka Brahma, Brahma. Mahabharata feeling very sweet. Easy to understand. Essa filosofia Mayavada é muito doce e fácil de entender. But this is not true. Why? Because he is saying Eka Brahma, only one Brahma without second. Sun is one, this is true. But reflection is where? Sun reflected in where? Water pot. So that means two. Sun and water pot. So two Brahma. But some person saying Eka Brahma, Ditya Nasti, one Brahma without second. Also true is there. So this is philosophy is not okay. Understand or not? Brain working. O cérebro está funcionando para entender essa filosofia. Eles dizem que tem Eka Brahma, Brahma. Mas ele também falam que pode haver o reflexo, né? Como o sol e o reflexo. Mas existe, mas para pensar, tem o sol e tem o pote, já são dois. Então já quebra a filosofia de dizer que é um. Reflection in where? Mirror. You and your mirror. So two things. Then reflection will come. Reflection will not come in mirror. Para o reflexo acontecer, precisa de duas coisas, de você e do espelho. But they are saying, Shankaracharya, what is saying? Eka Brahma. Understand? One day I told this story, the princess story. Eka Brahma, Ditya Nasti. What is your conception? E Shankaracharya ele continua falando, né, que tem Eka Brahma, Brahma só. E aí eu também contei outro dia a história da princesa que levantou um dedo assim e falou, tudo é um. You understand? Who told? Princess. Princess. What the story? Qual é a história? Fala. Zanoni, fala. A história é o seguinte, uma princesa, One from boy. Havia uma princesa que ela era muito erudita, ela era perita em todas as conclusões das escrituras. Aí ela fez um voto que ela só ia se casar com um homem que conseguisse derrotá-la nos argumentos filosóficos, debate das escrituras. Aí todos os homens que tentavam competir com ela, eles perdiam sempre. Aí os pânitas, que eram os eruditos, eles já estavam muito bravos, porque ela acabava com todos os pânitas, ela vencia todos os eruditos nas escrituras, essa mulher, né? Aí os pânitas armavam contra ela e falaram assim, vamos pegar um homem para ser marido dela, mas vamos arranjar um homem bem estúpido. Um homem mais estúpido de todos, vamos arranjar o casamento dela com um cara mais estúpido. Aí os pânitas, né, os outros eruditos, pensaram, como que a gente vai conseguir um cara estúpido? Aí eles estavam andando e viram um rapaz em cima de uma árvore, cortando um galho da árvore. Só que esse rapaz, ele estava cortando o galho da árvore na qual ele estava sentado, entendeu? Cortando o galho que ele mesmo estava sentado. Aí eles perceberam, esse é o mais estúpido. Aí eles foram e chamaram esse rapaz, falando assim, oi, você tem vontade de casar? Ele, sim, claro, sim. O que você acha de casar com uma princesa? Uau, nossa, pra ontem, imagina uma princesa, um qualquer casar com uma princesa, com certeza. Aí os pânitas, os eruditos, falaram assim pra ele, então faz o que a gente mandar pra você, tá? E segue o que a gente falar. Aí o rapaz, tá bom. Aí botaram ele pra fazer debate com a princesa. Aí botaram nele uma roupa super bonita, como se ele fosse um erudito super pomposo, assim, com uma roupa pomposa, sabe? Toda lindona, como se parecendo com um livro embaixo do braço. Quem olhava achava que ele era um homem muito erudito, assim, rapaz. Aí eles falaram pra princesa, princesa, esse aqui vai ser o seu próximo pessoa que você vai debater, pra ver se você pode se casar com ele. Mas é o seguinte, ele não fala nada, assim, ele só fica em silêncio, assim, ele dá as respostas por indicação. Tipo assim, ele no debate ele apenas responde através de indicação. Aí a princesa, tá bom então. E aí os pânitas falaram para esse rapaz, mas então você não fala nada
e a gente vai estar atrás da princesa dando a cola pra você do que você deve fazer. Aí ele, tá. Aí a princesa foi e a princesa começou o debate. Ela foi e levantou um dedo assim, né? E aí, o que significa isso, que a princesa levantou o dedo? Eko Brahma. Só existe uma verdade, Brahma, né? Tipo Deus, né? Mas sem forma, só uma luz. Eko Brahma. Aí, o rapaz, aí os pânitas estavam atrás da princesa. Aí eles levantaram assim a mão pro cara, pra ele levantar 2. Aí o rapaz foi e levantou 2 dedos. 2 dedos assim. Aí a princesa, uau, ele me derrotou. Porque realmente, né? Porque ela falou que só existia uma verdade, Brahma. Mas o homem, aqui esse rapaz estava mais certo que ela. Porque ele disse que existiam 2 verdades. Brahma e Brahma Shakti. Existe Deus, mas existe a potência de Deus. E essa é a verdade absoluta, na verdade. Que Deus tem uma potência inconcebível, né? Que é inerente a Ele. E que essa potência se transforma em tudo que a gente conhece. E aí, dessa forma, ele acabou derrotando a princesa só através de sinais, assim, com a ajuda dos pânitas que estavam dando a cola pra ele. E aí eles acabaram se casando. Mas, enfim, eu não sei até onde Buda quer contar a história é maior. Mas aí depois os pânitas perguntaram Não, depois as pessoas perguntaram... Não foi o pândita que perguntou pro rapaz, né? Porque quando você levantou 2 dedos, o que você estava achando? Aí o rapaz falou, não, é porque eu vi a princesa apontando um dedo assim pra mim. Eu achei que ela queria furar o meu olho. Então eu fui e levantei 2 dedos, porque se ela for furar um olho meu, eu furo os 2 olhos dela. Then 5, and then So try to understand this way. That means dualism, actually pure Vaishnavism. Tentem entender isso. O dualismo é o Vaishnavismo puro. That means Brahma, and Brahma has Shakti, potency. Ou seja, existe Brahma e também Brahma Shakti, a potência desse Brahma. But Shastra says, Eko Brahma Ditya Nasti. Eko Brahma Ditya means Brahma is one, this is true. Ditya Nasti means no one equal to him. For this regard, Ditya Nasti. Então, Eka Brahma significa que existe um Brahma. E Dityanasta significa que ninguém é igual a ele. Então, isso é verdade. Natasya karya karancha vidyate. Natasya samasasya adhikasya disyate. Prasya sakti vibhuga swati sahabhiti jnana valak priyacha. Vishnu Puran very clearly explaining this Sanskrit verse. No one equal to Lord Brahma. No Vishnu Purana é dito nesse verso, ninguém é comparável ou igual ao Senhor Brahma. Who will be higher than him? No one equal to him. So who will be higher than him? Se ninguém é igual a ele, imagina ser superior a ele. That means he is unique, one. Ou seja, ele é único, King is one. This is true. How many kings? One. But he has many associates. A gente sabe, o rei é um só. Quantos reis existem? Mas ele tem vários associados. Who is associates? Associates of king? His ministers, his armies, everything. Então quem são os associados de um rei? O ministro dele, o conselheiro, o exército e muitos outros. But king is one. The same is Lord is one. But he has many associates, many his, what is called? Shakti. Shakti means potency. Então assim como o rei é Deus também é mas ele tem vários associados, ele tem várias Shaktis, potências. Especially he has 3 potencies. Chit Shakti, Jiv Shakti and Maya Shakti. Então ele tem 3 potências. Chit, Shakti, Maya Shakti e Jiva Shakti. Jiva Shakti. You learn many times you forget. Don't forget. Lord, his Chit Shakti transcendental potency, he creates that transcendental world, globe, Vrindavan, Vaikuntha Dham. Essa Chit Shakti, essa potência do Senhor, ela cria o mundo transcendental, coloca Vrindavan Dham. Or his Maya Shakti, illusory potency, he creates this material world. E a sua potência ilusória, Maya Shakti, cria esse mundo material. And his Jiva Shakti, potency of living entities, he creates the all the living entities. They are manifested from marginal potency of Lord, they get Tasha Shakti. Então, essa Jiva Shakti manifesta as entidades vivas do Senhor. E todas
elas são manifestadas a partir da sua potência marginal Tatasta Shakti. So in this way, Vaishnava philosophy established what is that? Dualism, Dvaitavad. Então a filosofia Vaishnava estabelece o Dvaitavad, o dualismo. Especially, what is his name? Huh? Yeah? Madhacharya. He cut the Shankara philosophy and very direct and with his dualism, Dvaitavad. Especialmente Madhvacharya. Ele cooptou veementemente o impersonalismo com a sua filosofia dualista. For this regard, Madhacharya's photo you can see, he raised the two fingers, Brahma and Brahma is Shakti. Por isso a gente vê na foto, pintura dele de Madhvacharya levantando dois dedos, um é Brahma e outro é potência de Brahma. That's called dualism, Dvaitavad. Isso é Dvaitavada, ou dualismo. Especially Lord Chaitanya Mahaprabhu, for this regard, he accepts the Madhva philosophy. Por essa razão, Chaitanya Mahaprabhu aceita a filosofia de Madhva, Sampradaya de Madhvacharya. a Sampradaya de Madhvacharya. For this regard, our Sampradaya name, Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Por isso o nome da nossa Sampradaya é Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. We try to understand what is the name of our Sampradaya. Madhva. Madhva. Madhva, ok. Então tem que entender Brahma qual é o Madhva nome Gaudiya da nossa Sampradaya. Brahma Madhva Gaudiya Chaitanya Sampradaya. Mahaprabhu, he established one special thing, that is called Achinta Vedabhed Tattva Siddhanta. Então ele estabeleceu essa Achintya Veda Veda Tattva Siddhanta. Then Lord has, what is called, inconceivable potency with the Achinta Shakti. O Senhor tem essa potência inconcebível, a sua Achintya Shakti. Vedas Upanishad explain Brahma is called Nirvikar. And so, no manifestation. So if he has no Nirvikar, how possible Brahma will create? Então, nos Vedas Puranas é dito que Brahma Nirvika, ele não tem uma manifestação. Mas se ele não tivesse manifestação, como que ele seria único, é isso? Pode criar. Como que ele poderia criar? When creation coming, when Vikar will come. Vikar means a transformation in the creation. Então a criação ela vem a partir da transformação. Com a transformação tem criação. Understand? Parinam Bhava. This transformation, what is called? The doctrine of transformation. Parinamba, essa é a doutrina da transformação. As like milk. Then milk transferred in yogurt. Assim como o leite, ele se transforma em iogurte. But yogurt will never transfer in milk. Mas o iogurte, ele nunca se transforma em leite. You drink milk or not? Vocês bebem leite? But you put some acid, lactic acid, and put some hours, then that will be what? Transferred in yogurt. Mas você adiciona um pouquinho de ácido lático e aí ele se transforma em iogurte. What is the means? That means when one substance transfer in another substance, coming in another substance, that is called the vikar parinam. Então, quando uma substância se transforma em outro, isso é chamado transformação. Understand? Brain working or not? Understand? O cérebro está funcionando? Simple Não? way. Working. Now working. Okay. Milk transfer in yogurt. That means Jiva was manifested from Brahma, but Jiva will never become Brahma. O leite ele se transforma em iogurte. As jivas, elas são manifestadas a partir de Brahma, mas elas nunca se tornarão o próprio Brahma. Understand? This way. Then again, question is coming. Taha Pasu Brahma is the creators. E a gente pode perguntar, como é possível que Brahma seja o criador? Taha Brahma he creates. Como ele cria? Then saying he has Achinta Shakti, inconceivable potency. Achinta Shakti. E é dito, ele tem essa potência inconcebível, a Achintya Shakti. Achinta means is beyond of our material conception. That is called Achinta.
Achintya significa além da nossa concepção material. You try to understand one word words. Achinta. A means beyond. Chinta means conception. Beyond of our material conception. That means we cannot decide what thing with our material brain. Então, aprendam essa palavra. Achintya. A significa além e Chintya significa concepção. Essa concepção está além do nosso cérebro material. Achinta kholu bhava tang starkena jajjet prakriti bhava paribhasa achintasya lakshanam. Achinta means achinta kholu bhava tang achinta vastu. That means that beyond our material, you cannot establish with your material knowledge, but you can establish that things with the mercy of Lord Bhagavad Gita. Então, achintya significa que está além da nossa concepção material e a gente não consegue estabelecer isso com a inteligência, o cérebro material, mas a gente consegue entender com que a misericórdia do Senhor. Vardasrika Vedansuti Tarkat Upanishnat. You cannot establish with your dry or material logic. Por isso, o Vedanta Sutra diz que nós não podemos compreender, estabelecer isso através da nossa lógica árida ou material. How possible Brahma he creates? How does he create? Como é possível que Brahma crie? Como ele cria? Why not? Por que não? So many times I will give an example. Mahaprabhu gives the example Mani Mantra and also. Então Mahaprabhu também dá o exemplo de Mani Mantra e Aushadhi. You forget everything, not thinking. Translators should be always alert. Same word I mean every time was using. But you forget. Money means special kinds of jewels, as like touchstone. Mani significa tipo especial de joia, como uma pedra de toque. The Sanskrit word that is called sparsha mani, touchstone. Isso é sparsha mani, a pedra de toque. Understand? Hey, listen or not? Estão ouvindo ou não? Not listening, when you ask, then not giving answer. Se não ouvir quando eu perguntar, não vai me responder. भैंस के आगे बेन बजा भैंस पकड़ा. Touch stone, if that stone touch the iron, then iron transfer in gold. Now then what? Se a pedra de toque encosta num pedaço de ferro, o pedaço de ferro vira ouro. Agora está funcionando, certo? But iron transfer in gold. Iron transfer in gold. Então o ferro se transforma em ouro. But touchstone not transfer in gold. Mas a pedra de toque, ela mesma não se transforma em ouro. Touchstone is nirvikar. No transformation, no change. But we touch that this thing, that is Ajinta Shakti, or gold transfer in iron transfer in gold. Então a pedra de toque, ela é nírvica, ela não muda. Mas quando ela toca em um pedaço de ferro, ela vira ouro. Isso através da potência inconcebível. A pedra não, o ferro virar ouro. Aí isso é a potência inconcebível, a Achintya Shakti. Understand? So in the same way, Lord Chaitanya Mahaprabhu, even the material stone, that stone is material. Without transformation, and makes that, what is it called? Iron to stone. Iron to gold. So Bhagavan, who is the supreme person, why not? Se uma coisa material como essa pedra de toque é capaz de transformar ferro em ouro, por que não o Senhor seria capaz de fazer essa transformação? Why will be surprised? So for the Itheki Vismoy, Mahaprabhu told. Achinta Prakita Vasute Hoy Achinta Sakti. Or Bhagavan Brahmite Achinta Sakti, Itheki Vismoy. Even the material things have Achinta Sakti. Mahaprabhu disse, por que essa surpresa se até as coisas materiais têm essa potência inconcebível, Achintya Shakti? Understand? Touchstone have Achinta Shakti. Touchstone transfer the iron to gold, but he himself not transfer. Então a pedra de toque tem a Achintya Shakti, potência inconcebível. Ela transforma o ferro em ouro, mas ela mesma não se transforma. So in this way, Brahma is Param Bhagavan. And in Achinta Shakti, and he is Nirvikar, but he creates.
Então Brahma, ele é para Brahma Bhagavan, ele é nírvica, imutável, mas com sua potência inconcebível, ele cria. Eh? So in this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu established Achinta, Achinta, Achinta Vedagi Tattva Siddhanta. Dessa maneira, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu estabeleceu o Achinta Veda Veda Tattva Siddhanta. Then coming Ved means difference and non-difference, Ved and Abhed. Então, Veda e Aveda, diferente e não diferente. What is the difference between Lord and living entities? Qual a diferença entre o Senhor e as entidades vivas? Voila. What is the difference? Qual a diferença? Voila. Huh? A potência. What is it? He's the controller of Maya and we are under the control of Maya. First you say Brahma is called as what? Brihat, great. Our Jiva is very own minute. Então, Brahma, ele é brihat, ele é grandioso. E a Diva, ela é muito pequena, diminuta. Mamai Vangsa Jiva Loke Jiva Bhuto Sanatana. Krishna says, all the living entities, they are my part and parcel. But they are eternal and transcendent Sanatana. Então, Krishna diz que todas as entidades vivas, as almas, elas são minhas partes e parcelas. First porém, elas são difference, eternas e transcendentais. Lord and Jiva is what? Anutta and Brihatta. Minute and great. A primeira Lord is great, diferença Brihat. entre o Senhor e as divas é que ele é brihat, grandioso, e a gente é anuta, pequenininho. Bhagavan, he is great. He is the supreme controller. He is for Sarvashaktiman. He is the supreme controller. Então ele é Sarva Shaktiman, ele é o supremo controlador de todas as coisas. Jivas is very onu, minute, very small. Então as divas são anu, muito diminutas, pequenas. For this reason, Maya controls. Por essa razão, Maya toma controle delas. So Mahaprabhu, Maya, this Maya was Ishvara Jiva Bhed. This is the difference between Lord and Jiva. Very simple. Simple things you have to learn. Então, essa também é uma Sadhu Sangha diferença. means is what? Learn some philosophy, Shastra. Essas são coisas muito simples, essas diferenças. Então, tudo isso é muito simples, vocês devem aprender. Sadhu Sangha significa o quê? Ouvir e aprender. Aprendam isso. Then you come, Aprender alguma filosofia. what is the similarity? E qual é a Brahm- similaridade? God and Jivas, what is similarity? Qual a similaridade entre Deus e as divas, as Hold on. almas? Too much for you. Who knows? Chetan Dharma. Lord is also conscious being, and Jiva also conscious being. Chetana. Então, Chaitanya, essa consciência. Tanto Deus é um ser consciente, quanto as entidades vivas também são conscientes. Understand? Lord Brahma is conscious being, and Jiva is also conscious being. O Senhor Brahma é um ser consciente e as almas também são. Chetana. Chaitanya. Chetana means a conscious being. So for Brahma is called Brihat Chaitanya, Jiva is called Om Chaitanya. Brihat means great conscious being, and Jiva is called small conscious being. Então, Brahma, ele é Brihat Chaitanya, ele é grandioso ser consciente. Enquanto a gente, as almas, é Anut How do you know? Chaitanya, que é consciências Conscious pequenas, né? Semi-ciente. Semi-ciente. How do you know the conscious being? How do you know? Chaitanya. Como é possível a gente saber que o ser é consciente? Chaitanya. Do you understand? What do you understand? You can feel, perceive, perception, discrimination. What do you Feeling, willing, knowing. O ser consciente, ele tem o sentir, o saber e o conhecer. Understand? Consciente. You are Querer. Então, feeling, querer, willing, and knowing. These three sentir, things are the conscious being. sentir, querer e saber. And you feeling is what? What you are feeling?
hungry, thirsty. Not 2 o'clock, okay, hungry. Feeling hunger. O que a gente sente? A gente sente fome, sente É? sono. Agora, 2 horas da tarde, está todo mundo com fome. You feeling thirst or not? Drink water. Vocês não sentem sede? Aí tomam água? You feeling cold, hot? Vocês sentem frio, calor? Consciously. Esse é um ser consciente. As we inert, no feeling. Aqueles que são inertes, eles não sentem. So conscious beings mean this thing. Feeling, willing. Willing means desire comes. Esse querer é o que? É o desejo. Unknowing, gain. E o saber é o que? Guiana, conhecimento. Understand? Knowledge. We have seen some kinds of leaves. If you touch, then automatically the leaves automatically close. And even when it comes to very close, they are all the leaves also. They are very shy. We understood that someone has come. Tem um tipo de folha que você encosta assim e ela se fecha toda. Às vezes só de chegar perto, elas também se fecham porque elas são muito tímidas. That are typical creepers. Answer. Creepers are there. That if you come very close or touch that the creepers or leaves, then automatically all they are shy. And sleeping. Então tem um tipo de trepadeira também, que você se aproxima e ela se fecha toda. Ela é muito tímida, aí ela se fecha. So they have this power. Feeling power, willing power. Então elas têm esse poder, essa potência de sentir. You put the ear in a creeper, then automatically the creeper is going toward the rays of the sun. Wants to reach sun. Se você põe uma planta aqui, uma trepadeira, ela vai crescendo na direção dos raios do sol. The trees, they are also hungry to drink water. If you not drink water, then they are all the leaves slowly going down. Essa plantinha também, ela tem esse querer, esse sentido de tomar água. Se você não dá água para essa plantinha, ela fica toda seca, assim. So that means those were conscious beings. Chetan Dharma. Chetan Dharma, the feeling, willing and... Então, os seres conscientes, Chetan Dharma, eles têm essas 3 qualidades: sentir, querer e saber. So what is your Bhagavan, Lord Brahma? He eats, he speaks, he looks. Então, o Senhor Brahma, He is Chetan. ele olha, ele come, ele... O que mais vê é porque ele é Chetan, consciente. People ask, Bhagavan, how possible to eat? Well, why not? Because he conscious being. Conscious being means he wants to eat. As pessoas perguntam, mas He's por hungry. que Bhagavan vai comer? Por que isso? E por que não? Se ele é um ser consciente, ele também tem vontade de comer. Krishna is crying from the breast of Mother Yashoda. Krishna chora pelo seio de mãe Yashoda. Understand? Krishna is crying or not? Yeah. Baby Krishna crying. Mom, give me butter. Give me milk. Krishna chora ou não? Ele chora, ele fica falando, mãe, me dá manteiga, me dá leite. Why? Because he is hungry. He is conscious being. Conscious being is hungry. Por quê? Porque ele é um ser consciente. E no ser consciente, a fome aparece. For those that devotee opulence, oh, he is not hungry. Mas aqueles que são devotos no modo da opulência, eles pensam, ele não tem fome, não. You know, those are devotees of Madhurya, sweetness mode. You know, Krishna is hungry. Mother Yashoda, nourishment to Krishna. Mas os devotos no humor da doçura, madura, eles pensam que Krishna realmente está com fome, ele quer ser nutrido por mãe Yashoda. Understand? Mother Yashoda milking the cows, or Krishna coming. Krishna also are drinking the milk. Então, quando a mãe Yashoda está lá, aí tirando o leite das vacas, Krishna vem lá e toma leite direto dali também. Mother Yashoda told, baby Krishna, wait, I am milking the cows, then I will give you milk to you. But the Krishna don't know. Just now. Then Mother Yashoda drink, then milk is coming, then Krishna. Dharusna. Então, a Yashoda fala, Krishna, espera, eu estou tirando leite, aí eu vou te dar. Mas Krishna não aguenta. Aí ela vira assim a tetinha da vaca e dá direto na boca dele. You understand? Krishna cannot tolerate his hunger. For the human, when
milking cow, then you will go house and oven or boil, then again little bit also, and what is called? Cool down, then you will feed me. That's too many, maybe 2 hours. Isso é como mãe, vai demorar muito. Você vai tirar o leite, levar pra casa, botar no fogo, esquentar, depois tem que esfriar pra me dar, vai levar mais de 2 horas. Huh? So Krishna is saying, no, mom, just now give. The mother is the milking cow and Krishna drink. Aí Krishna fala, não mãe, eu quero agora. E aí mãe chega, vira assim a tetinha da vaca e dá direto na boca dele. Huh? Same Chaitanya Mahaprabhu, Bal Gopal Chaitanya Mahaprabhu also. Huh? E esse Bala Gopala também é Chaitanya Mahaprabhu. देखो देखो आसी जत ब्रज न देवासी আমার গৌরাঙ্গ চাঁদে আরে প্রভাতে উঠিয়া অঞ্চল ধরিয়া ননি দে মা বলি কাঁদে উধারে জ্বালায় প্রাণ যায় মা দে দে মা ননি দে and once early in the morning baby Nandimai crying and rolling on the ground. Certo dia, bem cedo de manhã, o bebê Nimai estava chorando e rolando no chão. And hold the anchal. Anchal means last part of the cloth of the man. E ele estava segurando a anchala. Anchala significa a pontinha da roupa da mãe dele, a ponta do sari. Baby Nimai, what is saying? Man, I am very hungry. I cannot tolerate hunger. E o bebê Nimai disse, mãe, eu estou com muita fome, eu não estou aguentando de fome. I cannot tolerate my hunger, maybe will die. Eu não estou aguentando de fome, eu acho que eu vou morrer. Udhar jalai pran jai ma. Dede man. Mom, give me what? Butter just now. Mãe, por favor, me dê manteiga agora. So ek din prabhati uthiya anchal dhoriya nonide ma boli kandi. Ma Suchi Devi, she is saying, I am not cowherd woman. Mãe Sati Devi diz, olha, eu não sou uma vaqueira. Those who are cowherd person, in their house, many cows, milk, butter, everything is reserved. Brahman's house, not this thing. Aqueles que são pastores ou vaqueiros, eles têm muitos estoques de manteiga de leite, mas os brahmanas não têm. Brahman's house, what will get? Fruits. And understand, banana, apple, guava, or maybe sandesh, you can go. Sandesh means sweet. Então, o que você encontra na casa de um brahmana? Você encontra vários tipos de frutas, banana, maçã e tudo mais, e também sandesh, que é um tipo de doce. So, Ma Suchi Devi will take banana, take apple, take sandesh, and sweet. But Nimai what saying? No, I am hungry. Give what? Butter. Aí Mãe Sati falou assim, olha, Sometimes baby are very stubborn. And I want, what is that? Butter. Not banana, not apple, not sandesh. então Mãe Sati falou, ó, pega aqui, tem banana, tem maçã, tem sandesh, pode comer. E o bebê, ele é muito teimoso, ele fala, não mãe, eu quero manteiga, me dê manteiga. You are Bengali boy. Take the puff rice. Você é um menino bengali, como esse aqui, esse arroz inflado? Bengali people means they like is what? Puff rice, Muri. Why he told, I want what? Butter. Então, as pessoas da Bengala, elas gostam muito, é arroz inflado mesmo que falam, né? Desse arroz aí, esse arroz fofinho. Mas o bebê Nimai falou, não, eu quero manteiga. Chaitanya Mahaprabhu, who is Nimai? He is Parabrahma Bhagavan, he is Brahma, Parabrahma Bhagavan. Jaddo Jad Advaita Upanishadi. Gayanti Stavanti. Ved, Puran, Upanishad glorify about his lotus feet. Brahma, Shiva, Narad, paying their obeisances lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. Now, Chaitanya Mahaprabhu Bal Nimai, baby Nimai, he is hungry. Tentem entender quem é esse bebê Nimai. Ele é para Brahma Bhagavan. Ele é exaltado em todos os Vedas Puranas e Upanishads, e todos os semideuses, Brahma, Shiva, Narada, querem agarrar os seus pés de lótus, mas agora ele se manifestou como esse bebê Nimai em Navadvipadam. Mahaprabhu is like very and not Chaitanya Mahaprabhu, baby Nimai also rolling on the ground. Essa é uma doce linda de Navadvipadam, desse bebê Nimai chorando e rolando no chão. Give me butter now. I don't want banana. I don't want apple. I don't want
Sandesh, nothing. Not, I don't want murmura, puff rice. Give me butter. Vai até chorando, enrolando e dizer, eu não quero maçã, eu não quero banana, eu não quero esse arroz, eu não quero sanduíche, eu não quero nada, me dê por favor agora manteiga. Then Sachi Devi is thinking, oh, big dilemma has come, what to do? E Sati Devi pensou, nossa, eu tô num grande dilema, o que eu vou fazer? So Sachi Devi is saying, Ami nahi goalini, kutha pavanani, eki vi samohoira. Big dilemma has come. Nimai is crying, rolling on the ground. Mom, I am hungry, give me butter. Então, um grande problema, um grande dilema veio, né? O bebê Nimai estava lá chorando e rolando, mãe, me dê manteiga agora. Then Sachima is thinking, oh, Sunechi Purane, Nandera Bhavane, Esechila Krishna Rai. I heard Srimad Bhagavatam, Krishna, he appeared in the house of Nanda Yashoda. Eu ouvi no Srimad Bhagavatam que Krishna apareceu na casa de Nanda e Yashoda. Sometimes Krishna, he told to Yashoda, Mother Yashoda, give me butter. Algumas vezes ele I'm disse para a mãe Yashoda, me dê manteiga, eu tô com fome. Then Mother Yashoda very quickly, she prepared butter, but in her she is Gwalini household, what is called? Calma. Milkman wife, Gwalini, in her house, Vijay Poli. So she gave. But how can I feed my baby, Nimai, to butter? Então ela pensou, mãe Yashoda, para ela é muito fácil fazer a manteiga a partir do leite, porque ela é uma Gwalini, ela é uma esposa de um vaqueiro. Mas como é que eu vou fazer agora para dar manteiga para o meu Nimai? So I am saying, Krishna is Parabrahma Bhagavan, he is Brahma, this is true. But he is hungry. He is hungry. Então esse Nimai, ele é Krishna, ele é para Brahma Bhagavan, sim, mas ele agora está com fome. So in this way established, Brahma is hungry. He wants to eat because it's called Chetan. Chetan means consciousness. Like the Chetan conscious means there's the feeling, willing and knowing power. Então isso fica estabelecido. Brahma, ele sente fome sim, porque ele é um ser consciente. E todo ser consciente tem três coisas: sentir, querer e saber. Good Praman. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Vinodarasyaya. जय श्री श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय। रमण कृष्ण महाराज की जय। वेदांत सदानंद कृष्ण महाराज केशव सिंह महाराज की जय। केशव सिंह गोपाद की जय। भगवान गुरुवर्ग की जय। हरिनाम संकीर्तन कवि गोवर्धन श्री लाल महाराज की जय। शशनंदन गौर हरि की जय। प्रहलाद महाराज की देव की जय। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जीव की जय। रास रासेश्वरी रस बिहारी कृष्णचंद्र की गौर प्रेमानंद। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया केशवश्च पंचकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री गुरुदेव की जय। महाराज की प्रसाद प्रसादी गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे सर्व पुण्य बदल हरिराधि कृष्ण Bye.